por que está todo mundo falando de podcast hoje em dia? Por que esse negócio está bombando? Né? O que está acontecendo nesse cenário aí, principalmente aqui no Brasil, né? Assim, eu acho que a gente, sem querer dar um passo muito teórico, mas só falando assim, muito en passant, a gente tem que entender que a internet, o mundo digital como um todo, deu uma virada, sobretudo a partir de 2016, quando a gente assume um mundo plataformizado, né? Então, grandes redes sociais, grandes aplicativos vivem debaixo de uma lógica plataformizada. Eu vou até pular toda a crítica que se tem sobre isso para focar no lado aqui mais técnico, que a gente está dentro de um podcast de negócios, né? E quando você tem essa estética de plataforma, o que é uma plataforma? A plataforma, ela está atrás de dados. Você, como é de desenvolvimento, de growth, de dados, você sabe disso. Ela está atrás da qualidade do dado para pegar dados de uma maior quantidade de pessoas e entender aquele funcionamento para bolar seus planos de negócio, né? E aí o Spotify trabalhava com música, estava crescendo muito, e ele percebeu que, se não me engano, na Alemanha, as pessoas subiam muito audiolivro como se fosse música para consumir enquanto malhavam, enquanto caminhavam. E aí o pessoal de lá, de Business Intelligence, começou a entender que tinha uma cena diferente acontecendo. Obviamente, eles deviam ouvir podcast, mas não tinham dimensão de como isso estava se dando. E aí foram pesquisar isso. Esse movimento do Spotify de aquisições, então aí ele começa a comprar produtoras de podcast, contratar podcasters exclusivos e moldar o serviço como a gente tem hoje, é um ponto de virada porque faz as plataformas abrirem o olho para isso, para entender que o consumo de podcast vai tão grande que era capaz de representar uma riqueza de dados para quem trabalhava com dados. Então, essa é a origem desse movimento do podcast. É claro que isso vai chegar a gente, no público comum, com uma nova mania de ouvir conteúdo, acompanha você na hora da academia, na hora de lavar a louça, na hora de N maneiras. Mas o movimento se dá a partir das plataformas em busca de novas fronteiras para capturar dados. E aí isso culmina em modelos de negócio, em novos programas, em chegada de grandes players no mundo do podcast. Eu falei do Serial agora. O Serial foi comprado pela New York Times por $25 milhões, sendo que esse grupo que faz o jornal New York Times, em 2011, por exemplo, tentou fazer podcast e não engrenou. Porque às vezes é importante as pessoas entenderem que o movimento tecnológico ele não é técnico, ele bebe muito do funcionamento da sociedade naquele momento. Se a sociedade não tivesse pronta para adquirir aquilo ou disseminar aquilo, a mesma tecnologia estando na mão, ele não deslanchava. Então, o mesmo New York Times, que fechou sua operação de podcast em 2011, investe $25 milhões em 2016 comprando o Serial. Porque uma nova estética foi desenvolvida pelo Spotify a partir de então. E essa nova estética, trazendo aqui para o mundo dos negócios, da pequena e média empresa, se desdobra na nossa frente como oportunidade de produzir programas que se conectem com públicos diversos a partir dessa nova maneira como os grandes grupos de mídia estão alardeando aí. Então, de certa forma, Spotify, Globoplay e outros estão fazendo um trabalho de conscientização desse grande público para a gente poder, dentro aí de cada nicho, trabalhar e produzir seus podcasts.